A paz esteja contigo. E para a reflexão de hoje eu trouxe um tema referente a uma conferência de universitários que aconteceu na Alemanha por volta do século XX. Nessa conferência, muitos alunos universitários, isso aconteceu na Universidade de Berlim, quando um professor pegou a palavra. Ele logo lançou um desafio. E a pergunta que ele fez foi bastante capciosa. Com a palavra ele perguntou: e aí, alunos? Preciso apenas de uma resposta. Deus criou tudo o que existe? Os alunos ficaram meio espantados. Como é que é? Deus criou tudo o que existe, sim ou não? Um aluno logo levantou-se e com muita certeza ele respondeu: sim, professor. Ele criou tudo o que existe. O professor indaga: Deus criou tudo mesmo? Sim, professor. Sim, Deus criou tudo. O professor então, a partir dali, começou o seu discurso. Se Deus então criou tudo que existe, Deus também criou o mal. Pois o mal existe. E partindo desse preceito de que as nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. Deus é uma pessoa má. O jovem sentou-se, ficou calado diante de tal resposta. E o professor ficou ali todo feliz, ele regozijava pela situação. Uma plateia toda parada, quieta, de boca aberta, e mais uma vez ele havia provado que a fé era uma perca de tempo. Até que de repente um outro aluno levanta-se, ergue a mão, levanta-se. Posso fazer uma pergunta, professor? E o professor, ali todo cheio, pois havia calado toda uma plateia, e diz assim: claro que você pode. Manda aí. O jovem então perguntou ao professor: professor, o frio existe? O professor ficou meio sem entender, falou: mas que pergunta é essa? Lógico que o frio existe. Por acaso você nunca sentiu frio? Sim, o frio existe. Com uma imponência respondeu o rapaz: de fato, professor, o frio ele não existe. Como assim? Perguntou o professor. Não, o frio não existe. Segundo as leis da física, nós consideramos frio, na realidade, a ausência de calor. O frio não existe. Todo corpo ou objeto ele é suscetível de estudo quando possui ou transmite uma energia. O calor é que faz com que estes corpos tenham ou transmitam energia. O que transmite energia é o calor e não o frio. O zero absoluto é a ausência absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, mas o frio não existe, professor. E inerte, esses corpos eles são incapazes de reagir. Logo, o frio não existe. Nós criamos essa definição para descrever como nós sentimos se não temos calor, frio. Professor, mais uma situação. A escuridão, ela existe? Continuou aquele estudante. A escuridão existe, professor? O professor, então, numa situação meio duvidosa, meio tremendo: existe. A escuridão existe. O aluno respondeu: novamente, professor, o senhor cometeu um erro. Me perdoe dizer isso dessa forma, mas o senhor cometeu um erro. Porque a escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, ela é uma ausência total de luz. É uma ausência de luz. A luz pode se estudar, a escuridão não tem como se estudar, professor. Até existe um prisma de Nichols para decompor a luz branca em várias cores de que ela está composta, professor. Logo, a escuridão não existe. Com suas diferentes longitudes de onda, professor, nós podemos estudar a luz. A escuridão nós não podemos estudar, professor. E continuou.
Um simples raio de luz, ele atravessa as trevas, ele ilumina as superfícies, professor. Onde termina o raio de luz, é possível se estudar até onde vai essa luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luz que esse espaço tem, com base na quantidade de luz presente. Não é assim, professor? A escuridão, logo, é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não existe luz, quando a luz não está presente, professor. E finalmente o jovem perguntou ao professor: professor, eu quero lhe devolver uma pergunta. Senhor, professor, o mal existe, professor? Certo de que esta questão o aluno não teria explicação, o professor respondeu: claro que sim, meu jovem aluno, claro que sim, acabamos de provar isso. Lógico que existe, lógico que o mal existe. Como disse desde o início da minha fala, do meu discurso, nós temos estupros, crimes, violências, barbáries. Nós temos tudo nesse mundo. Tudo de errado está acontecendo. E se temos tudo de errado acontecendo, logo o mal existe. E aí então, com um sorriso no rosto, o estudante respondeu: o mal não existe, professor. Mais uma vez o senhor está equivocado. Pelo menos não existe por si só, não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência de bem, professor. E o mesmo dos casos anteriores, é exatamente igual aos outros casos que nós já falamos. O mal é uma definição de que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal, professor. Não é como a fé ou como o amor que existem, como existe o calor, a luz. O mal, professor, é o resultado da humanidade não ter presente Deus em sua vida, não ter presente Deus em seus corações, professor. Como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz, professor. E isso aconteceu por volta dos anos 1900. Esse jovem, ele foi aplaudido em pé. Aquela plateia toda sentada, que estava coada pelo início do discurso do professor, levantou-se. Aplaudiu em pé aquele jovem. E imediatamente após os aplausos, levantou-se um senhor, o diretor daquela universidade, e perguntou àquele jovem: jovem, qual é o seu nome? E o jovem então respondeu: Albert Einstein, professor. Contudo, eu quero dizer para você, Deus existe. Deus é real na tua vida. Aproveite, usufrua da presença dele junto de você e faça deste o melhor dia, a melhor semana, o melhor mês, o melhor ano da tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Usufrua da presença desse Deus na sua vida e seja feliz.